Biografia de Luiz Inácio Lula da Silva. Luiz Inácio Lula da Silva nasceu em 1945, é o 39º presidente do Brasil. Esse é a terceira vez que se elege presidente, pois já havia governado o país por 2 mandatos, entre 1º de janeiro de 2003 e 1º de janeiro de 2011. Foi também líder sindical e um dos fundadores do Partido dos Trabalhadores, PT. Em 30 de outubro de 2022, Lula foi eleito presidente da República com 50,9% dos votos, depois de concorrer no segundo turno com Jair Bolsonaro, candidato à reeleição. Lula e seu vice Geraldo Alckmin foram diplomados em 12 de dezembro de 2022, em cerimônia realizada no TSE, Tribunal Superior Eleitoral, evento que marca o fim do processo eleitoral. Em 1º de janeiro de 2023 Lula tomou posse como presidente do Brasil em seu terceiro mandato. Infância e juventude de Lula. Luiz Inácio Lula da Silva nasceu em Caetés, na cidade de Garanhuns, Pernambuco, no dia 27 de outubro de 1945. Filho dos lavradores Aristides Inácio da Silva e Eurídice Ferreira de Melo, é o 7º de 8 filhos do casal. Em dezembro de 1952, junto com sua mãe e os irmãos, migrou para São Paulo, em busca de melhores condições de vida. Foram 13 dias viajando em um caminhão ao pau de arara até se instalarem em Vicente de Carvalho, bairro da periferia do Guarujá, no litoral paulista. Em 1956 se mudaram para o bairro do Ipiranga na capital paulista. Com 12 anos, Lula conseguiu seu primeiro emprego numa tinturaria. Também foi engraxate e office boy. Com 14 anos, começou a trabalhar nos Armazéns Gerais Colúmbia, quando teve a carteira de trabalho assinada pela primeira vez. Em seguida, trabalhou na fábrica de parafusos Marte. Nessa época, iniciou o curso de torneiro mecânico no Serviço Nacional da Indústria, SENAI. Depois de 3 anos, já formado, ingressou na Metalúrgica Independência, onde permaneceu por 11 meses trabalhando no turno da noite. Em 1964, com 18 anos, teve o dedo mínimo da mão esquerda cortado por uma prensa. Sindicato dos Metalúrgicos. Ainda em 1964, Lula perdeu o emprego depois de reivindicar aumento salarial. Em 1965, foi admitido na Fris, no Ipiranga. Em 1966 foi admitido nas Indústrias Vilares, localizada em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista, onde se concentravam várias indústrias. Nessa época, passou a se envolver nos movimentos sindicais, levado por seu irmão José Ferreira da Silva, conhecido por Frei Chico. Em 1975 foi eleito presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo do Campo, se tornando uma importante liderança operária. Em 1978 foi reeleito e no dia 13 de março de 1979, depois de 10 anos sem greves, comandou uma greve que paralisou 180 mil operários do ABC Paulista. Partido dos Trabalhadores. Ainda em 1975, começaram a surgir novos partidos políticos no país. No dia 10 de fevereiro de 1980, Lula comandou a fundação do Partido dos Trabalhadores, PT, formado pela classe operária, sindicalistas, intelectuais, artistas e católicos ligados à teologia da libertação, com uma proposta socialista. Em abril de 1980, outra grande greve no ABC paralisou 330 mil operários durante 41 dias. Depois de uma intervenção federal, Lula, junto com outros sindicalistas, foi preso pela ditadura militar, com base na Lei de Segurança Nacional, passando 31 dias recolhido às instalações do DOPS paulista. Em 1982 o PT já estava implantado em quase todo o território nacional. Lula liderou a organização do partido e disputou, nesse mesmo ano o governo de São Paulo, mas não se elegeu. Em agosto de 1983 participou da fundação da CUT, Central Única dos Trabalhadores. Em 1984 participou, como uma das principais lideranças, da campanha das Odiretas Jao para a presidência da República, que lutava pela democracia. Em 1986 foi eleito deputado federal por São Paulo, o mais votado do país. Presidência da República. O PT lançou Lula para disputar a presidência da República em 1989, após 29 anos sem eleição direta para o cargo. Perdeu a disputa, no segundo turno,
por pequena diferença de votos para o candidato Fernando Collor de Mello. 2 anos depois, Lula liderou uma mobilização nacional contra a corrupção que acabou no impeachment do presidente Fernando Collor de Mello. Em 1994 e em 1998 Lula voltou a se candidatar para presidente da República, mas foi derrotado por Fernando Henrique Cardoso. Em 2002, Lula concorreu pela 4ª vez ao cargo de presidente da República, tendo como vice o empresário e senador José de Alencar, do PL de Minas Gerais. No dia 27 de outubro de 2002, com quase 53 milhões de votos, Lula é eleito presidente da República, derrotando José Serra e se tornando o primeiro presidente vindo da classe trabalhadora. Lula concorreu novamente, em 2006, para a reeleição de presidente, derrotando Geraldo Alckmin do PSDB. Em 29 de outubro de 2011, Lula é diagnosticado com um câncer na garganta, mas depois do tratamento com quimioterapia e radioterapia estava curado. Condenação. Os 2 mandatos do presidente Lula foram marcados por grandes avanços sociais e também por grandes escândalos. Lula entrou para a história como o presidente que realizou enormes feitos e priorizou políticas que beneficiaram os mais pobres, em contrapartida, foi acusado de corrupção e lavagem de dinheiro. Através da Lava Jato, investigação realizada na época, no dia 12 de julho de 2017, o juiz Sérgio Moro condenou o ex-presidente a 9 anos e 6 meses de prisão. No dia 24 de janeiro de 2018, o Tribunal Regional Federal confirmou a condenação de Lula. No dia 24 de janeiro de 2018, o Tribunal Regional Federal confirmou a condenação de Lula. Na madrugada do dia 5 de abril de 2018, o Supremo Tribunal Federal, STF, rejeitou o habeas corpus preventivo que garantiria a liberdade de Lula. No mesmo dia, uma ordem de prisão expedida pelo juiz Sérgio Moro, deu a Lula o prazo de se apresentar na Polícia Federal de Curitiba até às 17 horas da sexta-feira para começar a cumprir a pena. Lula não se apresentou e se dirigiu para o Sindicato dos Metalúrgicos do ABC Paulista, cercado de grande número de apoiadores, se entregando 2 dias depois, no sábado, dia 7 de abril de 2018. Ele permaneceu preso por 580 dias na sede Polícia Federal de Curitiba. Foi solto em 8 de novembro de 2019, depois que o STF reviu e anulou os processos, considerando que houve parcialidade no julgamento. Processos e denúncias. Além da condenação de 9 anos e 6 meses de prisão no caso do Triplex do Guarujá, TSP, o petista foi réu em outras ações penais. Em fevereiro de 2019 Lula foi condenado a 12 anos e 11 meses de prisão por corrupção e lavagem de dinheiro, no caso do Sítio de Atibaia, TSP, que Lula recebeu como propina da OAS Odebrecht. A sentença foi dada pela juíza Gabriela Hardt. Lula foi denunciado por ter recebido 4 milhões de reais em doações da Odebrecht ao Instituto Lula entre 2013 e 2014. Para os procuradores, as doações foram uma forma de lavar dinheiro. O juiz Bonar, que sucedeu a Moro na 13ª Vara Federal de Curitiba, aceitou a denúncia em 2020. A Lava Jato denunciou Lula por ter negociado com a Odebrecht um terreno para a instalação do Instituto Lula e um apartamento vizinho ao seu, em São Bernardo do Campo, TSP. Foi acusado de tráfico de influência, corrupção passiva e lavagem de dinheiro, dentro do BNDES para beneficiar a construtora Odebrecht. Outra ação diz respeito à Operação Zelotes, que apurou a compra de caças suecos, denunciado também por lavagem de dinheiro e tráfico de influência. Lula foi acusado também de fraudar a Petrobras, junto com outros integrantes do PT. Também foi denunciado por beneficiar a construtora Odebrecht, que colocou à disposição do PT 64 milhões em troca de decisões do governo que favorecesse a empresa. Lula permaneceu preso na Polícia Federal em Curitiba até o dia 8 de novembro de 2019, após o STF anular a prisão em segunda instância. Em 2021 o STF anulou todos os processos contra Lula,
restabelecendo os direitos políticos do ex-presidente. O argumento foi de que os casos não tinham conexão com o escândalo da Petrobras, portanto, não deveriam ter tramitado na Justiça Federal em Curitiba. O STF anulou as duas condenações de Lula por corrupção e lavagem de dinheiro e em outros dois processos que ainda estavam em curso. Presidente eleito. Com as acusações suspensas, Lula não se enquadrava mais na lei de ficha limpa e recuperou seus direitos políticos. No dia 21 de julho de 2022, o PT oficializou a candidatura de Lula à presidência compondo uma chapa com Geraldo Alckmin, PSB, ex-governador de São Paulo pelo PSDB, que nas campanhas presidenciais de 2006 e 2018 foi rival do PT. O resultado do primeiro turno contrariou as pesquisas de opinião que davam a vitória a Lula, porém o candidato do PT conquistou 48,43% dos votos e Jair Bolsonaro conquistou 43,20% votos, levando as eleições para o segundo turno. O segundo turno das eleições, realizado no dia 30 de outubro de 2022, deu a vitória ao candidato Luiz Inácio Lula da Silva, com um placar apertado, conquistando 50,9% dos votos contra 49,1% para Bolsonaro. O presidente Lula assumiu o cargo no dia 1º de janeiro de 2023. Aproveite e inscreva-se no canal, deixe seu like, faça seu comentário.